A partir de agora, a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. A partir de... Muito bem, hoje são dia 6 de julho de 2020, uma terça-feira meio preguiçosa aqui na nossa cidade. Começa agora para toda a Tutóia e também para o Brasil e para o mundo, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, coach de desenvolvimento pessoal. E quando tudo parecer sem saída, venha para cá porque você certamente encontrará uma ideia, um insight, uma mentalidade que certamente poderá mudar a sua perspectiva com relação às suas questões e ao seu próprio mundo, né? E quando nós mudamos a nossa perspectiva, quando nós olhamos de uma outra forma para as coisas, então as possibilidades de ver coisas novas, de aprender coisas novas, ou até mesmo de resolver problemas de formas diferentes, com soluções mais eficazes. Então, esse programa tem esse objetivo de trazer essas informações para você, para que você possa refletir sobre o seu dia a dia, sobre a sua rotina, sobre o seu entorno, né? E tirar aí as melhores conclusões para que a sua vida mude para muito melhor sempre, né? E a informação é sempre o melhor insumo, o melhor subsídio, né? O melhor fundamento é a informação correta, né? O exemplo que eu sempre digo aqui é o seguinte: se você tomar uma decisão baseada numa informação falsa, certamente você terá um resultado falso, né? Um resultado falso. Então, venha para cá, fique aqui com a gente, porque você aqui terá informações que tem fonte, né? Que tem fonte. Ok? Então, vamos iniciar o nosso programa, lembrando sempre que se você quiser assistir os outros programas, eles estão todos aqui no meu perfil, também estão na página Mudar para Viver Melhor no Facebook e também estão lá no nosso canal Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor no YouTube. Então vá lá, se inscreva, assista, marque seus amigos, sugira temas, faça perguntas, enfim. Estou aqui à sua disposição. E vamos iniciar aqui falando sobre a CDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia. CDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus.
Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na Rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Muito bem, além desses serviços que a CEDIT ofereceu aí no spot, também dispõe dos serviços de dermatologia, urologia e nutrição. Então a CEDIT é o Centro de Diagnóstico de Imagem de Tutóia, que oferece aí vários serviços médicos e de exames também, né? Muito bem, então hoje nós vamos falar de um assunto aqui muito delicado, né? Muito complexo, eu acho muito complexo, né? Porque você é sabedor, né, de que nós estamos atravessando aí uma pandemia, né? Uma pandemia. E uma pandemia que não tem nenhum remédio que cure, né? Tem aí o Remdesivir, né? Mas ele ainda está sendo utilizado para os casos graves, né? A cloroquina foi descartada, né? Não se fala mais em cloroquina. E estamos aí com os números, daqui a pouco nós vamos falar sobre esses números. Estamos na contramão do mundo, né? Abrindo comércio, abrindo os espaços públicos para o retorno da vida normal, enquanto que os países que estão saindo, né? que já estão fazendo isso, fizeram num momento totalmente diferente do nosso, né? Fizeram quando a curva, né, estava na descendente, né? E no nosso caso, estranhamente, estamos fazendo o contrário, enquanto a curva continua subindo, em menor grau, mas continua subindo. Mas vamos falar aqui um pouco de direito, né? Na hora dessa nós vamos falar sobre o artigo 5º, né, da Constituição, sobre os nossos direitos. Mas a Constituição também fala dos direitos sociais, né? O artigo 5º da Constituição Federal fala dos direitos fundamentais, né, dos direitos básicos da vida. Essa cláusula, inclusive, ela é pétrea, ela não pode ser alterada nem pelo Congresso Nacional, nem por emenda. Ela não pode ser alterada. Existe um capítulo, né, uma seção na Constituição chamado dos direitos sociais, né? E o artigo 6º da Constituição fala o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, nós sabemos, nós temos problemas em todas essas áreas, né? E essas áreas todas ficaram agravadas em função da pandemia, principalmente a saúde, né? A educação, nós estamos sem ministro da educação, né? E não deixou saudades o último ministro. E o da saúde também nós não temos o ministro da saúde, temos um general que está interinamente lá. O general do Exército da Ativa, né? Então, vamos ficar aqui na saúde, já que nós estamos aqui no tema de pandemia. A saúde é um direito do cidadão e uma obrigação
do Estado no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Mas o governo federal, ele é o responsável pelas grandes políticas públicas abrangentes, né? Dá ali o direcionamento para a educação, para o trabalho, para o transporte, enfim, todas essas áreas de interesse que melhoram a vida do cidadão, porque o Estado, ele tem a obrigação de cuidar do cidadão. Afinal de contas, nós pagamos impostos, né, para isso, para ele cuidar da melhor forma. Muito bem. Além disso, dos direitos sociais do artigo 6º, onde consta a saúde como direito do trabalhador, também existe um outro título chamado da saúde, que se trata do artigo 196 da Constituição, que reforça o artigo 6º, que fala o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Aqui fica claro que é um direito meu, que é um direito seu, e é um dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, você vê aí que a saúde é um direito de todos os cidadãos e dever do Estado. Existe também o Estado, né, que é formado ali pelos 3 poderes, que é o Congresso Nacional, que é o Poder Executivo, que é o Poder Legislativo, representado pelo Congresso Nacional, o Executivo, que é representado pelo governo, né, pelo presidente, que é o chefe, e o Poder Judiciário, que é representado pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Muito bem, então esses 3 poderes, eles funcionam harmonicamente para cuidar da população, né? Dizendo ali quais são os nossos deveres e também quais são os nossos direitos. Baseado nisso, o outro poder, o legislativo, também ele é o poder que representa o povo e tem a obrigação de criar leis democráticas para melhorar a vida, da população, do cidadão brasileiro. E as leis que são feitas no Congresso passam pelo crivo do presidente da República. Então, as leis, elas são aprovadas pelo Senado e pela Câmara dos Deputados e depois segue para sanção do presidente. Lá o presidente faz as suas considerações, aprova a lei inteira ou ele faz vetos, né? Ele faz vetos. Por isso que é importante que o presidente tenha uma maioria no Congresso, exatamente para poder, né, levar a visão do governo federal para ser colocado na lei, né? E quando isso não acontece, a lei é aprovada e o presidente chega lá sem a revelia da vontade do Poder Executivo. Então, vamos falar aqui de uma lei, né? A lei número 14.019. Essa lei foi sancionada nesta quinta-feira, né? Nós estamos falando dela aqui porque ela exige, né, o uso de máscaras cobrindo a boca e o nariz nos veículos de transporte por aplicativo, táxis, ônibus, aeronaves
embarcações de uso coletivo fretados. Também fica obrigatório o uso da máscara nos estabelecimentos prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas, lá onde ficam alojados os menores de idades infratores, né, os menores infratores. Além disso, órgãos e entidades e estabelecimentos ficam responsáveis, enfim, né? Então, e por que é importante essa lei? Porque nós estamos numa pandemia, onde o grande protagonista dessa pandemia é o SARS-CoV-2, um coronavírus, né, que é gênero, o SARS-CoV-2 é espécie de vírus que gera a Covid-19, que é a doença. Uma doença que não se descobriu ainda um remédio para sua cura, né? Não existe remédio para sua cura, exceto ali o Remdesivir, né? Mas é ainda para casos graves, né? Então é diferente de você estar com a gripe comum, você toma ali sei lá, um Benegripe, alguma coisa para gripe, e aí você pode melhorar, toma um chá de limão. Então essas coisas já estão comprovadas que faz algum efeito com relação ao vírus, ao combate a esse tipo de gripe. Agora, com relação à Covid-19, não tem ainda um remédio que você toma e pronto. Principalmente na fase inicial, ou até na fase intermediária. E também não tem vacina. Para a gripe comum já tem vacina. Então, qual é a saída disso? Como é que você combate uma doença que não tem remédio, né? Então, igual às outras, principalmente quando a doença é infecciosa, que ela é transmissível, né? Que ela é transmissível, então, desde os primórdios aí das doenças, que se fala em isolamento, né? Era tuberculose, então a pessoa estava com tuberculose ou está com outro tipo de doença, então, como não se sabe, então se isolava a pessoa, daí o nome quarentena. Então não é um negócio novo isso, né? Nem o uso de máscaras também é tão novo assim. Então, para esse tipo de doença que já se fala até que essa discussão já tinha sido aventada, mas agora ela está criando corpo, que é a questão da transmissão pelo ar, né? A tese é a seguinte: as gotículas, né? Porque a transmissão ela é feita de humano para humano. De humano para humano. Então, as gotículas... Então, você está conversando com uma pessoa e então você fala e é quase impossível você não soltar as gotículas. Mas aí tem as gotículas pesadas e tem as gotículas mais leves, que elas permanecem mais tempo no ar. Essa é a nova tese aí dos cientistas para explicar como é que eu diria, uma transmissão pelo ar, né? Em função de que as gotículas menores possibilitam a sua permanência no ar por mais tempo. Já as gotículas maiores, elas caem, né? Então ficou definido, e foi assim que os países, né, principalmente a China, conseguiu se livrar, passar ali controlar ali mais ou menos a doença, assim como os países da Europa, principalmente, de que o isolamento social, que é o confinamento dentro de casa mesmo, saindo ali só para para serviços essenciais, comprar comida, comprar remédios, essas coisas. E para quando você estiver ainda nesses lugares, você está confinado e sai, mas quando você sair, você tem que manter ali o distanciamento social, que é uma outra medida,
para que você evite exatamente essas gotículas chegar até você, né? Então, por isso que é proibido, né? É proibido, ou era proibido, você ficar em ambientes fechados com ar-condicionado. Porque as gotículas estão ali pequenininhas, então fica circulando ar e tal, esse negócio todo. E aí, a máscara passou a ser, depois que descobriram isso, a máscara passou a ser fundamental. A máscara, aquela máscara lá, né? Quando eu saio, eu uso a minha. Então, essa máscara passou a ser uma ferramenta indispensável, fundamental para o combate ao vírus, ao combate à transmissão, né? Porque já que você não pode curar, então a melhor forma de você controlar o vírus é evitar a contaminação, porque ela é uma contaminação muito fácil, muito fácil. Nada, não é à toa que em 2 meses, 3 meses, virou pandemia, né? Virou pandemia. Muito bem. Então, feito isso, o Congresso fez a sua parte, né? Isso já estava sendo feito pelos governadores, cada um a seu modo, né? Então, os governadores, os prefeitos é que estavam colocando isso, porque o governo federal não tem uma política, muito pelo contrário, a política do governo federal é antipolítica dos estados e dos municípios, né? Que eles fizeram lockdown, o presidente é contra o lockdown, é contra a aglomeração, o presidente também é a favor da aglomeração e também ele não gosta de usar máscaras. Então, como ele é o presidente e a lei tem que passar por ele, o que foi que ele fez, né? Foi o que ele fez. Ao invés de sancionar a lei que tem a ver com a saúde pública, que é responsabilidade dele como agente público, né? Ao invés de ele apoiar a lei, ele fez o seguinte, ele vetou muitos artigos, né? Muitos artigos, principalmente desobrigando o uso da máscara. Quer dizer, totalmente na contramão do que a ciência manda fazer e que os estados estão fazendo. Então, a lei, como eu já falei, obrigado, né? Porque agora o que está valendo é a sanção do presidente, né? Então, a lei obrigava o uso de máscara em transporte público, por aplicativo, ônibus, aeronaves, estabelecimentos prisionais, né? E em estabelecimentos para o cumprimento de medidas socioeducativas, que é lá onde estão os menores infratores. Os órgãos, entidades e estabelecimentos ficam responsáveis por avisar essas coisas todas. E também no comércio, nas igrejas, em todos os lugares públicos e também nos lugares privados, mas que tenha acesso público, né? Como igrejas, por exemplo, como templos, como comércio, né? Comércio como restaurantes, como bares, como supermercados, essas coisas todas. Então, são medidas que estão aí totalmente adequadas a que todo mundo está fazendo. A desculpa do presidente para vetar, ele disse que é inconstitucional porque atinge a privacidade das pessoas. Mas a lei não está dizendo que não está entrando na sua casa, na sua residência, até porque a sua residência não é um lugar privado público, só entra lá quem você quer, né? Não é um lugar público, lá não entra desconhecido na sua casa. Então,
essa desculpa do presidente, ela é totalmente descabida, ela não tem amparo, não tem, porque a lei não fala disso. A lei fala de estabelecimentos públicos. Né? Então a desculpa ela não é relevante. Na verdade, o que o presidente pretende com isso é confrontar a política dos estados e dos municípios, porque ele sempre já se colocou assim, né? Isso são apenas os fatos. Se fosse qualquer outro presidente, estaria falando a mesma coisa aqui, porque o que me interessa aqui não é partido, não é a pessoa, é a ação do agente público. É isso que me interessa. É o ato dele que é suscetível à crítica, não ele em si. Né? Se ele continuasse deputado, eu não estaria falando dele aqui, eu estou falando do presidente, porque ele tomou uma decisão que pode constituir, inclusive, crime. Né? Inclusive crime. Né? Isso certamente será investigado. Né? Então, o presidente, ele vetou. Né? Ele vetou não se usa máscara mais aqui. Então, o que o presidente, o Poder Legislativo confirmou uma tendência em todo o país de leis estaduais e municipais da obrigatoriedade do uso da máscara, e quando uma lei federal veio aqui para consolidar todo esse esforço, que foi a lei feita lá no Congresso, o que acontece? O presidente praticamente libera. Então, olha só, sempre foi assim desde o começo. Então, o poder federal, o governo federal fala uma coisa e os governadores falam outra. Então, praticamente não existiu nenhum consenso com relação à medida de combate à Covid-19 entre o presidente e os governadores e prefeitos. E ele está sendo coerente, né? Está sendo coerente, mais uma vez, porque ele é totalmente o avesso. Então fica assim, o presidente vê a economia, mas não vê a vida como um bem a ser combatido, um bem a ser preservado. Né? Já os estados veem a vida como um bem a ser preservado, e não a economia. Até porque elas não são concorrentes. Né? Você não pode colocar a vida como oposição da economia. Não existe isso. As duas coisas têm que funcionar. Né? Mas quando a vida corre risco, a economia tem que servir para a manutenção da vida, não o contrário. Não se mata pela economia. Então, o que acontece? Né? Outra coisa também que essa lei dizia é que os estados, o Estado, né, o ente Estado, tanto federal quanto estadual e municipal, é obrigação a fornecer as máscaras para pessoas vulneráveis, para os pobres que não têm condição de comprar ou fazer máscaras. Isso também está desobrigado. Agora imagine só, né? O coronavírus é uma doença que veio pela elite. Né? Pessoas que viajaram, foi uma pessoa que veio da Itália, de São Paulo, e aí começou toda a confusão. Mas quem está morrendo mesmo é pobre. Principalmente agora que praticamente
90% de todos os municípios do Brasil, né? Que o Brasil tem mais de 5.200 municípios, então 90% desses municípios já estão com Covid, né? com casos confirmados, e praticamente todos já têm casos de morte. Então, e os municípios, né? Nós sabemos as condições de saúde dos nossos municípios. Não tem hospital, não tem assistência médica. Então, abrir mão da proteção, abrir mão da máscara, por exemplo, se você abrir mão da máscara, você também abre mão do isolamento, você abre mão do distanciamento social. Você está condenando essas pessoas à morte. Esse aqui é o fato. É duro, é forte dizer isso, mas é isso que acontece quando o poder público abre mão da sua responsabilidade e cria um contraponto com a política dos governos do Estado. Então, o presidente disse uma coisa e olha, queira Deus, porque Deus tem um poder, né, inexplicável, né? Mas o vírus é uma coisa que acontece na natureza, e a natureza foi criada por Deus, né? Mas também Deus deu inteligência para o homem se defender das coisas da natureza, né? E aí nós estamos abrindo mão dessa nossa capacidade de combater as coisas que a natureza nos oferece negativamente, né? Então nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já ainda com esse tema. Tem mais coisas aí. Vamos ver aí as implicações que já está acontecendo por causa dessa política irresponsável com relação à saúde. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Lembrando que além de todos os serviços que a CEDIT oferece, ainda tem mais o serviço de urologia, de nutrição, nutricionista, né? E dermatologia. Muito bem, estávamos falando aqui sobre o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, com relação ao uso de máscara, né? Então, desde o começo da pandemia, e apesar da orientação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Bolsonaro tem se insurgido contra o uso da proteção. Isso aí é mais. Agora, uma coisa é você não
não gostar. E outra coisa é você vetar uma lei que ajudaria a criar ali a consciência, né? Que criaria ali uma obrigação maior para as pessoas usarem a máscara e a gente sair dessa o mais rápido possível. Então, esse tipo de ação só faz criar. Porque, olha, como eu estava falando de Deus, né? Que Ele cria as coisas, mas também dá inteligência para a gente nos livrar dessas coisas ruins que acontecem. Mas ocorre o seguinte, que nesse caso aí, pode demorar mais e cada vez que demora, há mais contaminação e há mais mortes, né? Porque isso poderia ser abreviado assim como aconteceu em outros lugares, né? Então, é possível que o vírus desapareça, né? Desapareça por milagre, sei lá, apesar de todas as medidas serem contrárias a isso, né? Porque mas o certo é o seguinte, que a tendência pelos fatos, pelas estatísticas, é que mais mortes aconteçam com relação a isso, porque há aglomerações. Né? Aglomerações. Muito bem. E o presidente, ele tem aí as pessoas falam até que ele tem um pouco de psicopatia, porque ele não tem empatia nenhuma pelos mortos, né? Ele diz que a vida é assim mesmo, todo mundo vai ter que morrer um dia. Então ele não se compadece, ele não se solidariza com os familiares, com as pessoas. Ele ignora os mortos, né? E tem um caso que ele foi multado pelo um agente do IBAMA, porque ele estava pescando em área proibida. Então, depois que ele virou presidente, ele não ignora o IBAMA, né? Nós temos problemas sérios aí com relação ao meio ambiente, exatamente por causa desse afrouxamento. E ele destituiu a pessoa que... Então ele tem essas coisas. E aconteceu também que ele foi multado pelo governo do DF, porque não estava usando máscara, né? Então, acredita-se que é uma retaliação pessoal por causa dessas coisas que ele não concorda. O certo é que ele é o presidente, né? Essas coisas não podem interferir em decisões do tipo que define ali se morre ou não morre mais gente. É um absurdo, é estupefaciente, né? Eu acredito mesmo que tem ali alguns traços de psicopatia, porque não é possível isso. Bom, espera-se, ainda temos aí uma chance que o Congresso, né, derrube os vetos e volte a ser obrigatório. Mas a questão o foco, segundo aí até o jornalista Reinaldo Azevedo do É da Coisa, ele fala que é uma questão política, porque ele vai dizer o seguinte, que a culpa de as pessoas usarem máscara serão dos governadores, que não tem nada a ver com isso, porque ele já disse que não gosta de máscara e que o povo não precisa de máscara. Então, se você usa máscara, se você for multado, a culpa é dos governadores. Como se isso lhe tirasse a responsabilidade pelo que está acontecendo aqui. Muito pelo contrário. Isso é ação presente. Ontem eu falei sobre isso, que você vai construindo seu passado com consequências no futuro, exatamente no momento que você está vivendo a vida. Então, o presidente ali, de caso pensado, racionalmente, criou mais um problema para ele no futuro, né? Porque
essas coisas não vão ficar assim. Né? Então, antes da derrubada do veto, o PDT, né, recorreu ao STF para dizer que o veto do presidente é inconstitucional. Então, eu acredito que o Congresso, né, aí, se o Congresso abrir mão disso, então aí aí a coisa fica realmente muito, muito feia. Mas eu continuo confiando aqui que o Congresso vai derrubar os vetos. Se o Congresso não derrubar, que vai ficar muito feio, o Supremo certamente vai derrubar os vetos do presidente. Né? E uma notícia aqui, né? Disse que saiu ontem na Veja. Bolsonaro tem sintomas de coronavírus e cancela a agenda da semana. Jair Bolsonaro cancelou uma série de compromissos que teria nesta semana, incluindo a reunião ministerial por causa de uma indisposição. Outras agendas importantes que seriam realizadas nos próximos dias, na companhia de parlamentares nos estados, também foram canceladas, como a viagem à Bahia. O repórter Leandro Magalhães, da CNN, publicou informações atribuídas ao presidente, que falou no Alvorada de que seu quadro é de sintoma de coronavírus. Bolsonaro disse que está com 38 graus de febre e 96% da taxa de oxigenação no sangue e contou que está tomando hidroxicloroquina. Né? Obsessão. Muito bem. Eu espero, desejo, do fundo do meu coração, que o presidente se recupere, se ele tiver mesmo com coronavírus ou com qualquer outra doença, que ele se recupere, né? E tire alguma lição disso. Sabe-se quantas pessoas o presidente não contaminou, né? Por causa desse negócio. Tomara que eu acho difícil, mas eu desejo que ele continue com a sua saúde, né? Que ele se recupere disso. Ele disse que ele é atleta, então, que é só um resfriadinho, então ele vai tirar isso de letra, né? Então, tomara que ele tire mesmo, porque ele precisa continuar vivo para continuar governando o país e arcar com as consequências das suas decisões, né? Isso tudo, pessoal, quando no mundo já passa de 11 milhões e 500, quase 1 milhão e 600 mil pessoas, né, contaminadas, mais de 536 mil pessoas mortas no mundo. O Brasil já passa de 1 milhão e 626 mil confirmados, né? Já passamos da marca de 65.500 mortes. No Maranhão, 90.251 pessoas confirmadas e mais de 2.250 mortes. Em Tutóia, aqui na minha cidade, temos 771 casos confirmados e 18 mortes. Para um lugar com menos de 60 mil, é muita coisa. Aqui também está liberado, né? Mas aí o uso da máscara continua ali, aquele negócio todo. Então, com esse quadro, com essa gravidade, é que o presidente toma a decisão, né, psicótica, né, psicopática, de liberar o uso da máscara, confrontando ali as decisões do Estado, colocando as pessoas em dúvidas no sentido de qual decisão tomar, né? Segue o presidente, segue o prefeito, segue... Eu diria o seguinte, siga a sua consciência. Você sabe que a máscara é importante, então, independente do governador, independente do presidente ou do prefeito, use a máscara, fique em casa, faça o distanciamento, faça
a higienização exacerbada, você é parte desse negócio. Você é parte desse negócio. Se você não contribuir, você vai só complicar mais a situação, a sua situação e a situação de terceiros. Né? Então, continue fazendo as coisas que você está fazendo, porque é isso que vai lhe salvar a vida e vai salvar a vida das pessoas. Agora o criminoso mesmo que eu acho é que as pessoas que não têm condições de usar máscara, que precisam sair porque tem que trabalhar, né? Os profissionais de saúde que pegam ônibus coletivo, que também está liberado o não uso de máscara, está colocando em risco também essas pessoas. Então use sua máscara. Use sua máscara. É o mínimo que você pode fazer por você mesmo e é o mínimo que você pode fazer pelas pessoas que você ama. E é o mínimo que você pode fazer para contribuir para que reduza aí o nível de contaminação e a gente saia dessa situação mais rápida. Então, olha só. A China suspende importação de mais 2 frigoríficos do Brasil em meio ao receio sobre o Covid. Agora isso antes da decisão do presidente. Agora, e nós sabemos do que é que o governo federal pensa da China com relação ao coronavírus, né? Então, a China suspendeu as importações de duas unidades processadoras de carne suína do Brasil, pertencentes à JBS e à BRF, de acordo com autoridades aduaneiras chinesas, reprimindo os embarques de carne em meio a preocupações com o novo coronavírus. Então, o Brasil está se tornando aí um país que está pouco se lixando aí para a vida da população e com isso aumenta, né? E com isso, meu amigo Elcio Sobrinho, muito obrigado pela audiência, meu caro, um abraço. E com isso cria já temos um problema com o meio ambiente, né? Com o meio ambiente. Então, e precisamos, então, ao mesmo tempo que o presidente fala que a economia é importante, com essas decisões, ele atrapalha a economia, porque, assim como a China, né, daqui a pouco outros países também não vão mais comprar carne, já tem problemas aí com investimentos com relação ao desmatamento, que a política dele também é totalmente contrária. Então é contraditório o que o presidente fala, porque ele diz que a economia não pode parar, mas ao mesmo tempo impede que a economia desenvolva, porque não é pela nossa própria produção que a economia vai se recuperar. Precisa de dinheiro de fora. Precisa que os países continuem comprando os nossos produtos. A China é nada mais, nada menos de que o maior parceiro comercial do Brasil. Então, essas são as notícias. Agora, a notícia boa, né? A notícia boa, tem uma notícia boa aqui, que também independe do presidente, porque depende do governo de São Paulo, que foi o governo de São Paulo que fez um convênio com um laboratório chinês, com uma farmacêutica chinesa, né, chamada Sinovac. Então, essa vacina, para desenvolver uma vacina, juntamente com o Instituto Butantan, né? Então, a boa notícia é que a Anvisa, a agência de fiscalização sanitária, vigilância sanitária, na verdade,
Agência de Vigilância Sanitária, que é o órgão responsável pela liberação de medicamentos, né? de medicamentos. Então, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou testes de uma potencial vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Essa é a segunda vez que o órgão libera ensaios clínicos na terceira fase de testes de uma vacina em desenvolvimento contra a Covid-19. No dia 2 de junho, agora, a agência já havia dado o aval à Universidade de Oxford, no Reino Unido. O pedido de autorização para testes com o produto da empresa chinesa foi feita pelo Instituto Butantan. Então, o governo de São Paulo, né, através do Instituto Butantan, fez um convênio com uma farmacêutica, olha, não foi o governo federal, foi o governo de São Paulo, né? E essa vacina está já nessa fase, na terceira fase de testes, que é já testes em humanos, né? Então, a vacina é feita a partir de partículas inativadas do novo coronavírus, né? Então, qual é ali o princípio ativo de uma vacina? É você pegar o mesmo vírus que você quer combater e introduzir nas pessoas. Só que, ao invés, você tem que desativar o vírus, quer dizer, o vírus ele é impotente, né? Esse vírus da vacina ele é impotente, mas quando ele é colocado no organismo, as células não sabem disso, não sabem se eles são impotentes ou não. Sabe que é um inimigo. Então, a presença do vírus lá faz com que as células, né, criem lá os anticorpos, né, suficiente para combater o vírus invasor, e aí cria-se a imunidade, né? Então, a vacina é feita, claro, por partículas inativadas do novo coronavírus. O plano é testar 9.000 pessoas em diferentes estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, além do Distrito Federal. Então, esses São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal são os primeiros entes estaduais federativos que serão, por onde será iniciada aí os testes com a vacina, né? Estou torcendo aqui, pedindo a Deus para que isso seja o maior sucesso e a gente tenha uma vacina aí. Mas enquanto esse resultado não vem, é nossa obrigação moral e ética continuar usando a máscara, continuar ficando em casa se puder, continuar fazendo isolamento social, o distanciamento social com a máscara quando estiver na rua, né? E continuar com a higienização exacerbada com água e sabão e álcool em gel. A Anvisa ressaltou que já foram realizados testes na fase 1 e na fase 2 para essa potencial vacina em animais, estudos não clínicos e em seres humanos adultos saudáveis. Em nota, o Instituto Butantan falou o seguinte: esses estudos demonstraram segurança e imunogenicidade, né, favoráveis com o esquema de 2 doses de vacina, informou o órgão em nota. Na primeira fase, os testes são feitos em um pequeno grupo, normalmente pessoas saudáveis,
com o objetivo de verificar a segurança e a resposta imunológica. Na fase 2, há uma quantidade maior de testes e a potencial vacina é avaliada também em pessoas que serão alvo, como idosos, né? Então, na primeira fase, é feito ali com pessoas saudáveis, né? Na primeira fase. Na segunda fase, já tem uma abrangência maior e também já muda ali a categoria de pessoas, no caso dos idosos. Na terceira fase, que foi essa autorizada agora dia 3 pela Anvisa, né? Dia 3 agora, sexta-feira. Abdon Andrade, um abraço, meu caro. Muito obrigado pela audiência, viu? Envolve... Então, a terceira fase autorizada nessa sexta-feira, dia 3, pela Anvisa, envolve uma grande quantidade de testes para tentar averiguar a eficácia e a segurança da vacina. Porque é importante que não haja, né, efeitos colaterais. Então, a vacina tem que apenas combater o vírus sem piorar a saúde do vacinado. Né? No último sábado, dia 27, o Ministério da Saúde, agora é uma ação do governo federal, através do Ministério da Saúde, anunciou uma parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca e com a Universidade de Oxford para desenvolvimento e produção da vacina contra a Covid-19. Então, finalmente, o governo entrou também nessa onda aí, esqueceu a cloroquina, né? Menos Bolsonaro, que ele está com sintoma, mas ele declarou, segundo a CNN e a revista Veja, de que ele está se tratando com cloroquina. Então, inicialmente estão previstas 30 milhões e 400 mil doses, mas o lote pode chegar a 100 milhões. Então, já é o governo federal contratando aí as compras de vacina, essas que estão sendo desenvolvidas lá com a AstraZeneca, né? E com a Universidade de Oxford. Então é isso, pessoal. Eu acredito que ficou muito claro aí, né, a situação do país com relação ao combate ao coronavírus, né? E eu acredito que se a questão política, se o governo federal estivesse em sintonia, em sinergia, em consonância, em acordo, em consenso com as medidas dos estados e dos municípios, na verdade, o presidente ele que devia estar ali, né, sendo comandante dessa unificação de esforços contra o coronavírus. Como ele mesmo declarou, os inimigos dele são os governadores. E os governadores têm como inimigo o coronavírus. Então, essa conta ali, ó, não fecha, né? Não fecha. Então, vamos colocar isso na mão de Deus, porque já que ele está dando aí a solução, mas pessoas importantes, né, que poderiam estar ali, importantes e que têm responsabilidade direta com a preservação da vida, das nossas vidas, principalmente dos mais pobres, dos que não têm condição de ficar em casa, dos que não têm condição de ficar em isolamento porque a casa é lotada de gente e todo mundo tem que sair para trabalhar, que não tem nem condição de comprar álcool em gel, às vezes nem sabão, e não tem condição de comprar uma máscara, mas tem que sair. Então, o presidente está legislando contra essas pessoas. Infelizmente, é duro dizer isso, mas não tem outra explicação para um chefe de Estado, um chefe de governo que proíba, que libere, na verdade, né, o uso, que vete uma lei, a proibição e até as sanções, e até o mesmo obrigando o próprio Estado a proteger as pessoas mais vulneráveis, né? Então, é um absurdo isso, infelizmente. Então,
acabou o nosso tempo. Espero que tenha sido ótimo para você, porque para mim foi maravilhoso, né? Porque eu adoro fazer esse programa. E se você gostou desse, comenta, marca seus amigos, compartilha aí nos seus grupos e assista os outros programas, né? Hoje nós estamos na edição 85, 85ª edição do programa, né? Aliás, 87ª edição do programa. Então, todas essas edições estão aí disponíveis no Facebook, lá na nossa página Mudar para Viver Melhor, e também no meu perfil, Sérgio Ramos, e também lá no nosso canal no YouTube. Vá lá, inscreva-se para você ficar ligado, que é Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor, no nosso canal. Então, tenha uma ótima terça-feira e estaremos aqui amanhã com a graça de Deus. Um beijo no coração e até mais. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos, pela Dunasman.